E a gente tinha aí também uma rede que garantia, né, para além do crédito aí do Pronaf, também uma rede de compras públicas que garantia, né, a renda desses trabalhadores e impactava na saúde de outro público super importante, que são as crianças, os jovens, adolescentes, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. E tínhamos uma lei, né, Sim. temos uma lei federal aprovada que obrigava pelo menos 30% aí das compras para alimentação escolar tinham que vir da agricultura familiar. Eu me lembro quando o Fernando Haddad era prefeito de São Paulo, esse número aí extrapolava, né? Porque os assentamentos ali ao redor ali de São Paulo davam conta de abastecer as creches, as escolas. O que essas crianças estão comendo hoje, secretária? Então, esse é um grande desafio também, né? O desmonte dos programas, das políticas públicas, né? O PAA, que tinha é uma renda assegurada, foi um programa que contribuiu muito para a gente, além da comercialização da renda para o agricultor e para a agricultora familiar, era um programa também que fez a gente estruturar as nossas cooperativas, organizar o nosso processo, né, de comercialização, as redes de comercialização, e o PENAE, né, que é um programa, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Hoje ainda os municípios, né, aqui na Bahia mesmo, né, o governo Rui Costa, ele tem investido muito na agricultura familiar, um dos governos que mais investiu, né, no fortalecimento da agricultura familiar no Brasil. Mas, mesmo assim, com o desmonte dos programas nacionais e esses programas como PAA e PENAI, que são programas de recursos federais, a gente sofre o impacto aqui diretamente e muitas cooperativas que estavam contribuindo para centenas de trabalhadores e trabalhadoras ter renda quando comercializava os seus produtos, eles agora estão sofrendo, né, esses impactos. As cooperativas estão sem condição, né, de conseguir avançar nessa perspectiva e também estamos tendo sérios problemas, porque as crianças não estão consumindo um alimento, uma comida de verdade, um alimento saudável, e aí está acontecendo, né, vários problemas também de saúde, e esse quadro alarmante aqui da fome, né, do Brasil voltando para o mapa da fome, é as consequências, os impactos negativos da falta, né, da extinção desses programas praticamente, porque hoje funciona de forma bastante precarizada e mesmo assim a gente tem conseguido, onde a prefeitura, onde o Estado, onde consegue manter a compra, né, de mais de tem lugares, tem escola que consegue comprar até mais de 30% dos alimentos produzidos pela agricultura familiar. A realidade hoje é diferente, né? O aprendizado dessas crianças, a condição deles estar na escola, né? Mas esses impactos estão trazendo sérios problemas na vida, né, dessas crianças para desenvolver a sua condição de aprendizado, para também vir para o colégio, porque chega na escola, se não tem o alimento, não tem a condição, já não tem em casa. Então, são questões que a gente precisa urgentemente, a população brasileira precisa entender o que está acontecendo, que não é um problema só nosso, de quem produz o alimento, da agricultura familiar e tal, e de quem defende, mas é um problema, né, da população brasileira, é um problema que a gente precisa enfrentar, porque as consequências estão vindo de uma dimensão muito grande na vida das pessoas. E a gente condena aí gerações, né? Foi bem lembrado agora que você falou que você se colocou, né, como trabalhadora rural, e isso é verdade, Elisângela. E como secretária agrária também, eu imagino que o diálogo aí com os agricultores familiares, com as cooperativas, associações, seja algo constante, né? No seu trabalho. Eu queria que você contasse para gente desses diálogos aí, desses encontros com os trabalhadores rurais, o que é mais urgente de demandas aí do setor para um eventual novo governo do presidente Lula. Olha, nós estamos fazendo esse debate que está sendo muito importante, né, do plano de reconstrução para o Brasil. Estamos, né, dialogando com a frente, com a federação, com os partidos que estão nessa perspectiva de um outro projeto de sociedade, né, de inclusão e de justiça social, né, uma condição, né, de vida digna. E para nós do campo são questões essenciais nesse momento, que a gente precisa ainda, por todas as questões que estão colocadas aqui,
aconteça algumas medidas emergenciais no sentido de garantir o crédito, o fomento, o crédito do custeio, o crédito para as pequenas, ou para a produção de curto ciclo, né, que é importante que tenha essa condição de investimento para as mulheres, porque nós mulheres somos responsáveis por cuidar 80% do cuidado das unidades produtivas no país, né? E a gente precisa ter políticas estruturantes urgentemente, né, com relação, e essa questão dos programas que consiga tratar a questão do mercado institucional, como o PAA e o programa de alimentação escolar. É preciso que, né, esses programas também são fundamentais. Mas, pensando numa perspectiva, né, também de estruturação, é importante o debate sobre a questão da terra e do território, do acesso à terra, que é algo que a gente não está conseguindo nesse momento com esse governo, não tem diálogo, só tem desmonte de todos os instrumentos de governo que tratava dessa questão da política, né, do fortalecimento, da reformulação da política de crédito para a agricultura familiar. Nós precisamos de avançar com essa capacidade, né, de garantir o crédito e assistência técnica, né, fazendo todo um link com de um assessoramento técnico, que a Embrapa também esteja voltada para a pesquisa e para as tecnologias apropriadas, tecnologias que garantam a condição da produção e o aumento da produção, a qualidade da produção, a questão da logística, né, toda essa política de infraestrutura, porque hoje o escoamento da produção, principalmente da agricultura familiar, tem sido um grande desafio, né? A gente não consegue ter essa condição, porque falta também essa integração da relação do desenvolvimento no município também, da perspectiva dos programas, que é também a parte que o município. Mas a gente acredita que se a gente consiga, nos próximos períodos no Brasil, ter essa estruturação, né, também de um instrumento de governo, de um ministério, de algo que elabore, que execute o conjunto dessas políticas importantes para o setor, são medidas que, de fato, a gente vai conseguindo avançar numa perspectiva, porque o setor tem muitos potenciais, mesmo com toda essa crise, com falta de investimento. O último censo agropecuário de 2017 demonstra ainda todos esses dados que eu falei inicialmente aqui, toda essa estatística da capacidade produtiva, dos vários produtos que a agricultura familiar mantém e consegue produzir. Então, se a gente tiver realmente investimento e, de fato, a gente garantir uma condição da produção do alimento saudável, o alimento agroecológico, o alimento, né, com esse modo de vida, de pensar e de produzir, preservando e conservando as nossas riquezas naturais. Temos que cuidar do nosso planeta. Essa questão ambiental, ela também tem tudo a ver com tudo isso que a gente está discutindo aqui, com a saúde, com o alimento e com a vida das pessoas. Wagner Carneiro diz: grande Elisângela, mulher de muitas lutas e uma história em defesa do povo pobre e trabalhador. Alberto Quirone aqui sugere proibir agrotóxicos, eliminar os impostos aí sobre os produtos orgânicos para permitir a compra, né, dessa comida de verdade pelas pessoas que também têm menos dinheiro, né? Aqui ele fala também de restaurantes populares com parceria em agricultura familiar. Tudo isso aqui é colaboração também, viu, Elisângela, para o plano de governo. Milena Coutinho diz aí: minha candidata. Vamos, e Denis Soares diz: vamos com Elisângela Araújo até o Congresso Nacional. Muita gente te saudando aqui no chat, Elisângela. Eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente nessa terça-feira, falando desse tema tão fundamental. Como você disse, né? Ainda é um tema invisível na nossa sociedade. O brasileiro precisa ter noção que come, né? Boa parte do que come diariamente vem da produção desses produtores familiares, que são fundamentais para alimentar aí o país. Obrigada pela sua participação. Bom dia. Eu que agradeço, Amanda, a participação aqui com você. Estou à disposição, porque tem mais uma série de outras questões que a gente precisa abordar com relação à questão da inflação, com relação à questão da retomada da política de abastecimento, enfim. São uma série de questões e de temas importantíssimos e a gente se coloca aqui inteira à disposição para dialogar, para conversar, para interagir. E essas mensagens eu quero agradecer a todos aí que compartilharam, participaram aqui junto com a gente, são também importantes
importante, faz parte do debate o qual a gente está fazendo nesse momento. Não, com certeza. E esse espaço também segue à sua disposição. A gente volta a falar desse tema, porque ele não se esgota em só uma entrevista. Você tem razão, a gente retoma esse tema, sem dúvida, em outras oportunidades. Obrigada, bom dia para você e bom trabalho. Obrigada.